a tecnologia blockchain e suas possíveis interfaces com direito. Este é um conteúdo didático voltado a qualquer cidadão que deseja aprender um pouco mais sobre tecnologia e direito, incluindo profissionais e estudantes da área. Elaborado por Fábio Gomes Filho, no âmbito da disciplina de Direito Digital na Universidade de Brasília, sob a supervisão do professor Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Você já deve ter ouvido falar em criptomoedas. Estas, e em especial Bitcoin, estão nos noticiários, na boca de gigantes do mercado financeiro e de reguladores e bancos centrais. Mas o que é, afinal, uma criptomoeda? Uma criptomoeda é um meio de troca digital que se utiliza de criptografia para validar suas transações, garantindo segurança e anonimato. Trata-se de um sistema descentralizado que dispensa bancos centrais ou qualquer autoridade monetária. A tecnologia responsável pela existência destas moedas se chama blockchain. E o que é blockchain? Blockchain é uma tecnologia de registro digital incorruptível de transações econômicas que pode ser programada para registrar não apenas transações financeiras, mas virtualmente qualquer coisa de valor. Pode-se falar numa revolução blockchain, que vai muito além de alguma criptomoeda específica, como Bitcoin ou Ethereum. Na verdade, vai muito além das criptomoedas em si, que foram apenas a primeira aplicação prática desta tecnologia. O blockchain tem potencial para se tornar o padrão para baratear, simplificar e tornar mais confiáveis setores econômicos inteiros, com aplicabilidade em finanças, governo, contratos, direitos autorais, títulos de propriedade e muitos outros. E como funciona a tecnologia blockchain? Bem, o nome blockchain remete à cadeia de blocos em inglês. E o que seria o bloco? Basicamente, o bloco é composto por um dado, um hash e um hash do bloco anterior. O dado refere-se à finalidade de uso daquela blockchain. Por exemplo, se estamos falando de uma criptomoeda, os dados relevantes serão a quantia de moeda transferida, quem pagou e quem recebeu, e qualquer outra informação que seja tida como relevante. O hash é um identificador único, um código composto por muitas letras e números específico para aquele bloco, que é calculado a partir de seus dados. O hash do bloco anterior também é um identificador único e serve para ligar os blocos entre si. Daí, tem-se uma cadeia de blocos de dados, ou blockchain. Enfim, esta é a estrutura básica. Perceba como um bloco sempre registra o hash do bloco anterior. O primeiro bloco é chamado de bloco gênesis e não apresenta número de hash anterior referenciável em um bloco anterior, porque, bem, não existe bloco anterior, ele é o primeiro da cadeia. Observe as informações referentes ao segundo bloco na imagem. Seu dado é DEF, e isso gerou um hash correspondente ZXCV. Obviamente, isso é apenas um exemplo. Vejamos o que ocorre se ocorrer uma modificação no dado. O dado agora passa a ser DEX. Com isso, seu hash também é modificado. O hash é assim recalculado. E o restante da cadeia de blocos, que vem após este bloco modificado, será invalidada, pois a referência ao hash anterior no terceiro bloco não vai se adequar ao hash do segundo bloco.
Para proteção adicional, a blockchain é distribuída e não centralizada. O que isso quer dizer é que não existe apenas um computador com acesso a essa cadeia. Cada transação que ocorre cria uma cópia da cadeia inteira nos dispositivos de cada usuário. Você consegue imaginar aplicabilidades dessa tecnologia para além de criptomoedas, não? Some-se a tudo isso o surgimento dos smart contracts, ou contratos inteligentes, que são verdadeiros programas de computador dentro dos blocos da blockchain, que podem fazer pagamentos, devolver dinheiro, fazer registros, tudo automaticamente, se alcançadas determinadas condições. Algumas criptomoedas têm ênfase nisso, como o Ethereum, mas o Bitcoin e ainda outras moedas também suportam smart contracts. Bem, essa foi uma breve introdução à tecnologia. Agora vamos abordar algumas questões possíveis com o direito, ou seja, algumas possíveis interfaces dessa tecnologia e suas aplicações com o direito. Lembramos que essa lista não é exaustiva, mas exemplificativa. Dentro de cada seção serão trazidas questões pertinentes ao direito. Não esqueça de anotar suas ideias, críticas e sugestões e coloque nos comentários abaixo. Vamos versar sobre direito financeiro, direito notarial e registral, direito administrativo, direito previdenciário, direito eleitoral, direito civil e contratual, direito autoral, além de outras questões de direito. Ressalto que este trabalho pretende mostrar as possibilidades da tecnologia blockchain e não esgotar as respostas de questões referentes ao direito, políticas públicas, economia e tantas outras áreas conexas. Direito financeiro. A primeira e mais óbvia aplicação para a tecnologia blockchain envolve finanças. Na maioria dos países do mundo, utilizam-se moedas de curso legal, também chamadas de moeda de curso forçado. No Brasil, isso não é diferente. Nós aqui temos o real. A Lei 9.096, de 29 de junho de 1995, estabelece o real como moeda de curso legal. Isso significa que o real nunca pode ser recusado como um meio de pagamento. Observe o artigo 43 da Lei das Contravenções Penais. A pergunta que fica é: ocorrendo a popularização e massificação de criptomoedas, terá o usuário destas direito subjetivo de utilizá-las em qualquer transação financeira? E para pagar tributos e taxas para o Estado? A Receita Federal já reconhece, desde 2017, as criptomoedas como ativo a ser declarado no imposto de renda, assim como é necessário declarar, por exemplo, carros ou obras de arte. Isso não implica, claro, em aceitar como moeda. É interessante conhecermos, já que estamos nesse tópico, a classificação definida pelo Banco Central das moedas digitais, moedas eletrônicas e moedas virtuais. As moedas digitais consistem em qualquer representação digital de valor. As moedas eletrônicas são recursos em reais mantidos em meio eletrônico que permitem ao usuário realizar pagamentos. As moedas virtuais, por sua vez, são representações digitais de valor não emitidas por Banco Central. Aqui estão as criptomoedas. Ou seja, moedas digitais compõem o gênero do qual as moedas eletrônicas e as moedas virtuais são espécies. As moedas eletrônicas já são previstas na legislação, como, por exemplo,
a Lei número 12.865 de 2013, mas o mesmo não ocorre para as moedas virtuais. A Câmara dos Deputados já criou comissão especial para analisar negociações com moedas virtuais, e já existe um projeto de lei, o PL 2303 de 2015, para incluí-las dentre os arranjos de pagamento. Perceba como o direito demora para se adequar algumas vezes a uma realidade que já faz parte da vida de um número crescente de brasileiros. Lembro que há mais brasileiros que possuem alguma criptomoeda do que brasileiros que têm ações na bolsa, que é tido como um investimento tradicional. Outro ponto importante é o seguinte: como as criptomoedas não são controladas pelo governo, sendo moedas descentralizadas por natureza, é impossível para o governo produzir inflação por meio de aumento dos meios de pagamento. Eu não gostaria de entrar nas tecnicalidades econômicas dessa questão, mas podemos considerar, para os nossos propósitos, que um aumento nos meios de pagamento resulta, no longo prazo pelo menos, no aumento dos níveis de preço. As grandes criptomoedas hoje em circulação têm um estoque limitado de unidades, de forma que não seria possível para alguma autoridade produzir mais, como ocorre com qualquer moeda que exista correntemente, qualquer moeda de curso forçado, pois o controle da moeda é descentralizado. Ou seja, há uma questão política em jogo. A tendência, então, é que tenhamos o fortalecimento da tecnologia blockchain, mas isso não necessariamente significa o triunfo de uma moeda específica. É possível que governos criem suas próprias criptomoedas, por exemplo, como é o caso da Petro, uma criptomoeda venezuelana criada pelo ditador Nicolás Maduro e atrelada ao preço do barril de petróleo. Mas impactos da tecnologia blockchain no âmbito do direito financeiro não se limitam a uma eventual diversificação de meios de pagamento. Bancos atualmente são essenciais para pagamentos. Uma blockchain pode efetivamente substituir esta função dos bancos. O mercado financeiro mantém um registro de propriedade de diversos ativos, como ações, dívidas, títulos de renda fixa e commodities, por uma complexa e cara rede de cadastros sujeitas a erro e atraso. No Brasil, temos hoje a Comp, para compensação de cheques e outros papéis, a Câmara de Ações, Câmara de Câmbio, para troca de moedas, no caso, clearing de derivativos, para operações de contratos da Bovespa e de derivativos, CIP, para compensação de TED, DOC e outras transferências eletrônicas. Um blockchain pode efetivamente substituir a clearing house, as chamadas câmaras de liquidação, tornando as negociações de ativos totalmente descentralizadas, mais rápidas e mais baratas. Voltando aos bancos. Nos Estados Unidos, há mais de 15 trilhões de dólares em ativos sob custódia de bancos. Os bancos cumprem a função de pegar dinheiro emprestado de quem quer poupar e emprestar dinheiro para quem quer investir ou precisa consumir. Blockchains podem remover os intermediadores de empréstimos e fornecer, por meio de smart contracts, os contratos inteligentes, sistemas de garantias automáticas que não dependem de intermediários. Isso pode, inclusive, causar uma expansão de crédito para pessoas em países pobres, sendo este considerado um uso humanitário da tecnologia blockchain, já que pessoas sem contas bancárias teriam acesso a um serviço similar àquele realizado pelos bancos, desde que tenham um smartphone, ajudando tanto nas necessidades básicas da população, quanto na produção de inovações que melhoram a vida dessas pessoas. Por exemplo, para enviar dinheiro hoje para a África, o custo é alto. Quase 8% dos 30 bilhões de dólares enviados anualmente de outros países
acaba ficando no meio do caminho, por assim dizer, na forma de taxas diversas. A tecnologia blockchain poderia reduzir drasticamente esses custos e disponibilizar mais recursos para quem precisa. Enfim, como lidar com a iminente possível substituição dos bancos e com a reorganização de um mercado trilionário? Como lidar com setores altamente regulados e protegidos perdendo espaço para uma tecnologia descentralizada e possivelmente mais difícil de fiscalizar? Eis aí os grandes desafios que ultrapassam e muitos limites de uma questão puramente jurídica. Direito notarial e registral. Bem, vamos falar sobre títulos de propriedade. A tecnologia blockchain poderia ser muito útil para o registro de títulos de propriedade. Uma vez registrada uma propriedade num bloco da cadeia, bem como sua geolocalização, limites e outros dados relevantes, se for um imóvel, por exemplo, todos automaticamente reconheceriam esta propriedade se tiverem acesso à blockchain. A transferência da propriedade poderia ser registrada num bloco posterior, que descreveria um novo proprietário, ou poderia, por exemplo, alterar as dimensões dessa propriedade. Perceba que é mais ou menos o que um cartório faz, não é mesmo? Com a vantagem da informação ser pública, descentralizada, sem duplicidades. Você sabia que a área descrita em títulos de propriedade rural no Brasil ultrapassa em 600 mil quilômetros quadrados a área real total do país? Veja que o nosso atual sistema, então, está sujeito a bastante erro e redundância, né? O sistema cartorial gera inevitavelmente algumas redundâncias. Se os dados da blockchain identificassem a redundância mostrada na reportagem acima mostrada, combinando-se dados de geolocalização e um sistema nacional virtual distribuído de títulos de propriedade, a transação redundante simplesmente não seria aceita e os envolvidos poderiam ser informados. Também podemos abordar a questão da verificação de assinaturas, outra função clássica dos cartórios. Empresas como a Block Notary já têm funções de autenticação utilizando a tecnologia blockchain com timestamp, ou seja, registro inapagável e imodificável de data e hora, para identificação presencial ou remota por assinatura, senha, biometria e até mesmo por vídeo. E não é exatamente isso que um cartório faz ao autenticar uma assinatura? Ali se garante que foi você mesmo que assinou determinado documento. Isso poderá, em pouco tempo, ser feito em praticamente qualquer situação e para qualquer transação, a um custo muito baixo. Os cartórios, a princípio, trazem eficiência econômica ao ter função de delimitar claramente direitos de propriedade. No Brasil, cartórios lucraram 14 bilhões de reais. É algo que encarece muito as transações. E, claro, o custo sai do bolso dos cidadãos. Será que a tecnologia blockchain, por ser mais barata e de fácil manutenção, poderia efetivamente cumprir a função social dos cartórios? Como o direito e a legislação lidaria com a reserva de mercado já estabelecida para que ocorra a implementação de uma blockchain de títulos de propriedade, por exemplo? Afinal, é um setor altamente regulado, cuja entrada depende, para o tabelião, por exemplo, de concurso público. Como o direito conseguiria lidar com essas questões? Tratemos agora a respeito do direito administrativo de forma geral. No direito administrativo, nós temos as normas que disciplinam a ação do Estado frente à necessidade de realização do que é chamado interesse público.
Desta forma, vale ressaltar que vários ramos do direito aqui apresentados podem ser considerados ramos do direito administrativo. Porém, nós queremos aqui tratar de tópicos um pouco mais gerais. O Estado brasileiro aceita como documento de identidade de uma pessoa uma gama de documentos. Dentre eles, podemos citar o CPF, a certidão de nascimento, o RG, carteiras funcionais, certificado de reservista, a carteira de trabalho. É possível a utilização da tecnologia blockchain para fazer um registro único, pessoa a pessoa, tendo assim uma menor probabilidade de erro e menor redundância entre documentos. E podemos também ter registros de pessoas mais especializados. É o caso dos registros médicos. Como um bloco da cadeia na tecnologia blockchain pode aceitar qualquer tipo de informação, é bem possível registrar doenças, datas de vacinação ou mesmo certificar o óbito de maneira segura e sem duplicidades. Surgem, porém, questões de direito à privacidade. A blockchain, nesse caso, deveria ser pública? É sabido que planos de saúde poderiam buscar informações sobre pessoas e fazer um perfil para vender planos de saúde mais caros. Isso, inclusive, possivelmente já ocorre. Ainda, pessoas com determinadas doenças podem sofrer discriminação caso empregadores decidam investigar seus registros médicos. Por uma questão de direito, então, a blockchain, neste caso, deve ter acesso restrito, estando sujeitos a auditorias especializadas. Essa é uma questão referente a direitos personalíssimos que surge a partir do uso dessa tecnologia. Quanto ao direito previdenciário e seguridade social. No âmbito do direito previdenciário e da seguridade social, casos de ambiguidades e fraudes são constantes e figuram costumeiramente nos jornais. Podemos mencionar casos de recebimento de Bolsa Família por animais, como um gato que recebeu o benefício por 7 meses. Em realidade, a pessoa que estava recebendo o benefício registrou o próprio gato e ainda 2 filhos inexistentes. Além disso, existe um grande problema com benefícios pagos a mortos, ou seja, são benefícios pagos indevidamente, por problemas muitas vezes cadastrais. Com o blockchain, smart contracts alimentados por informações de outras bases de dados que também podem funcionar por blockchain, como já mencionado, por exemplo, nos cadastros de saúde e registro de pessoas, tornam-se possíveis pagamentos automáticos de pensões e de programas sociais, com menos possibilidades de fraudes e erros. Poderíamos pensar que a tecnologia blockchain, por permitir, no limite, pagamentos automáticos, pode facilitar e até ampliar o acesso a benefícios ao reduzir custos com erros. Por exemplo, no caso em tela, vemos o registro do nascimento do Frodo, depois o registro do nascimento do Boromir e depois o registro do nascimento do Legolas, tudo na mesma blockchain. Ocorrendo o óbito do Boromir, na mesma blockchain é registrado este óbito e esta blockchain serve como uma base de dados para concessão e interrupção de benefícios para a Previdência Social. Do ponto de vista do direito, poderíamos esperar menos incidência da lei penal num sistema que é, por definição, menos vulnerável? E a economia de recursos orçamentários na manutenção de um sistema mais simples e barato? Direito eleitoral. Uma aplicação interessante da tecnologia blockchain para o direito eleitoral passa pelo registro de eleitores e de biometria com maior segurança e com pouquíssimas possibilidades de erro. Mas não apenas isso. Também a salvaguarda, confiabilidade e contagem de votos. Cada voto poderia estar contido nos dados de um bloco,
de forma que toda a cadeia de blocos seria validada em toda a cadeia distribuída, e por várias máquinas do TSE, por exemplo. A possibilidade de fraude e de modificação de votos seria muito mais remota. Já existe uma startup trabalhando com essa possibilidade. É a Follow My Vote. Assim como no direito previdenciário, para o direito eleitoral, o resultado da utilização da tecnologia blockchain provavelmente seria maior facilidade de fiscalização em relação a fraudes. Será que o ordenamento jurídico brasileiro estaria pronto para uma modificação tão grande na tecnologia de contagem de votos e de segurança eleitoral? Direito civil e contratual. Bem, no âmbito do direito contratual, as smart contracts, contratos inteligentes, têm tudo para reduzir custos e aumentar a confiabilidade entre as partes. É possível se implementar, usando smart contracts, por exemplo, o cumprimento automático de pagamentos de seguradoras, dado o cumprimento de certas condições. O pagamento na entrega para serviços postais ou para qualquer tipo de serviço que possa ser confirmado por um terceiro também pode ser feito por meio de um smart contract. O financiamento coletivo é um exemplo bastante interessante e atualmente configura um contrato multilateral em que o intermediário, usualmente uma plataforma online, retém o dinheiro dos investidores e, quando atingida a meta, repassa o dinheiro para o executor do projeto, ficando com a comissão para si. Um smart contract poderia eliminar o intermediário com facilidade, liberando o dinheiro apenas quando uma condição pré-definida, por exemplo, atingir determinado valor até determinada data, se cumprir. Caso contrário, o dinheiro seria automaticamente devolvido, sem qualquer tipo de problema com segurança ou confiança. Como o smart contract é um algoritmo, um procedimento computacional programado dentro de um bloco que pode ser auditado por qualquer pessoa, diminui-se a possibilidade de fraudes e aumenta-se a transparência, além de reduzir custos. Será que o direito se prestaria a regular que tipos de condições poderiam ser estipulados no smart contract? Ou quem poderia aderir? Ou mesmo qual poderia ser o objeto do referido contrato? Com jovens cada vez mais precocemente conectados à internet, qual a possibilidade de terem acesso a compras, contratos e conteúdos indevidos? Direito autoral. Bem, a informação nunca foi tão facilmente difundida e compartilhada como nos dias de hoje. Isso traz muitos benefícios para os usuários, mas pode trazer algumas dificuldades para artistas, escritores, fotógrafos, produtores de conteúdo em geral, monetizarem suas criações ou impedir que sejam utilizadas indevidamente, de forma contrária à intenção original do autor. Se fosse utilizada uma blockchain para registrar fotos, arte, textos, de forma a salvaguardar os direitos autorais? É o que quisemos trazer nesta tela. Percebam a variedade de artistas que, desde que coloquem suas obras em formato digital, podem inseri-las num bloco da cadeia que teria, além de dados da obra em si, informações de autoria e data, como que numa timestamp. A blockchain poderia verificar em inserções de obras futuras se há alguma espécie de plágio ou duplicidade, comparando com blocos anteriores. Ainda, a blockchain pode ser utilizada como um banco de dados para algoritmos que busquem na internet por imagens, textos ou qualquer arquivo, avisando o autor, por exemplo, da utilização de sua obra. Uma iniciativa neste sentido é a Creative Commons Blockchain, que permite qualquer pessoa poder registrar documentos, imagens, textos, enfim, qualquer arquivo digital numa blockchain, recebendo um código de registro e uma estampa de data. A Kodak recentemente anunciou que passaria a investir na tecnologia blockchain para criar um estoque de imagens descentralizado. As imagens podem ser compradas por interessados diretamente por meio dos contratos inteligentes, e a plataforma teria funcionalidade adicional de busca constante na internet,
por imagens utilizadas em sites de forma indevida. Em todo caso, o fotógrafo seria remunerado em moeda própria do sistema, chamado Kodacoin, que poderia, a princípio, ser vendido por moeda fiduciária. Dólares, reais, euros. Seria possível, do ponto de vista do direito, que o aprimoramento e massificação de tecnologias de salvaguarda de direitos autorais traga mais casos como estes para os tribunais? Ou seria o contrário? O aspecto descentralizado das tecnologias e as possibilidades de pagamento em tempo real e por smart contract faria com que o setor se regulasse com menos atritos? Trazemos agora outras questões de direito. A cadeia de custódia, o processo de documentar a história cronológica da evidência e de quem teve acesso a ela, pode ser muito aprimorada, tanto para evidências físicas como para evidências digitais, por meio de timestamps. É um ganho enorme para o direito probatório. Por fim, como não pode deixar de ser, novas realidades geram situações em que tipos penais antigos podem cair em desuso, enquanto que pode surgir a necessidade da criação de novos tipos penais ou outros tipos de regulação. Enfim, parece que o direito e a sociedade em geral têm algumas decisões a tomar quanto a essa tecnologia, tendo várias oportunidades pela frente. Apresentamos aqui algumas noções introdutórias. E você? Que outras possibilidades você vislumbra? Obrigado.